Bem-vindos a mais um Turismo em Destaque. Estes primeiros resultados, ainda que provisórios, divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística relativos ao censo 2021, particularmente no que respeita à evolução da população residente em Portugal, não são nada, mas mesmo nada, animadores. E não o sendo para o país, também não o serão para a atividade turística, como veremos já de seguida. Aliás, os números que agora foram conhecidos confirmam um dos nossos maiores problemas no presente e no futuro, que é o da evolução demográfica da população portuguesa. Como tantas vezes tenho aqui recordado, é que se nada for feito, se esta tendência não for invertida, chegaremos ao meio deste século, a 2050, como o país, ou o sexto país mais envelhecido do mundo. Isso tal pode significar que de alguma forma cuidamos bem dos mais idosos que vivem entre nós, o que naturalmente é positivo. Não menos verdade é que isso também quer dizer que do ponto de vista da população que trabalha, teremos menos pessoas, com as óbvias e as notórias consequências económicas que tal acarretará, sobretudo para aquelas atividades, como é o caso do turismo, que utilizam intensivamente mão de obra. Ora, de acordo com estes resultados preliminares dos censos 2021, é legítimo e mesmo pertinente que se pergunte, afinal, o que é que aconteceu nesta última década, desde os censos de 2011, que motive todo este alarme e, no fundo, esta preocupação que acabo por aqui enfatizar. Se vejamos 5 bons exemplos. O primeiro prende-se com o facto de este ser o primeiro ano, desde 1970, em que Portugal vê diminuir a sua população residente. Em 10 anos, perdemos cerca de 250 mil residentes. O segundo está relacionado com o aumento da população com 65 ou mais anos, entre 2011 e 2021, que aumento esse que foi acima dos 20%, ou seja, neste momento quase um quarto dessa população, para ser preciso 23,4% dos cidadãos nacionais com nacionalidade portuguesa, estão presentemente nesta condição. Ao invés, o terceiro ponto é que a faixa etária onde houve um maior decréscimo foi a dos mais novos, dos 0 aos 14 anos, que diminuiu pouco mais de 15% nesta última década. Em quarto lugar, vale a pena destacar que estes resultados já têm em conta o aumento do número de estrangeiros que vieram residir em Portugal, que nestes 10 anos cresceu, note-se, mais de 40%, ou seja, presentemente temos mais de 550 mil pessoas oriundas de outras paragens que estão a viver no nosso país, sendo que, e a título de curiosidade, vale a pena referir que 80% dessas pessoas são originárias de países fora da União Europeia, que elas já representam mais de 5% do total da população residente em Portugal e que se concentram sobretudo no Algarve e na área metropolitana de Lisboa. E, finalmente, um quinto e último ponto para dizer que aproximadamente metade da nossa população residente está concentrada em 31 dos 308 concelhos que temos, todos eles situados no litoral, o que ilustra na perfeição a desertificação do interior de que tanto se fala. Ora, tudo isto aponta que a diferença, isto é, que o saldo entre natalidade e óbitos e entre imigração e emigração, mesmo tendo em consideração o aumento do número de estrangeiros que vieram viver entre nós, foi e é, nesta última década, francamente negativo. Somos hoje menos 2,1% do que éramos há 10 anos. Ora, se atualmente os diversos setores turísticos já se debatem com uma enorme carência de pessoas para trabalhar, principalmente no interior, imagine-se a situação dramática em que eles podem vir a encontrar daqui a alguns anos, se entretanto nada for feito. Será um caos e um desespero total de consequências, atrevo-me a dizê-lo, imprevisíveis. Daí que, na minha opinião, este deva ser um tema que, embora nos diga respeito a todos, deve ser uma prioridade
para todos os atores turísticos, que tudo têm a obrigação de fazer para o colocar na agenda mediática e na agenda das prioridades políticas do país, a começar já pelos programas eleitorais dos partidos concorrentes às eleições legislativas do próximo dia 30 de janeiro. Estímulos ao aumento da natalidade. Melhores condições de acolhimento e integração para os imigrantes. Medidas de valorização e dignificação das carreiras e profissões turísticas. E apoios ao aumento dos rendimentos e das remunerações pagas pelas atividades turísticas são apenas algumas das questões, quanto a mim, fulcrais a serem resolvidas se não quisermos ser engolidos pelo passar dos anos e para garantirmos um futuro ao turismo e a Portugal. O facto das empresas e das entidades turísticas portuguesas, ou se quisermos, da oferta turística portuguesa, continuar a ser distinguida além fronteiras, é, creio eu, motivo de orgulho e de enorme satisfação para todas e para todos os portugueses e, muito em particular, para todos quantos, de alguma forma, dedicam, às vezes mesmo devotam, a sua vida ao turismo. E não me refiro apenas aos premiados. Esses, naturalmente, que merecem uma saudação muito especial pelo feito alcançado, alguns dos quais por verem renovadas distinções que foram obtidas em anos anteriores, o que é quase sempre mais difícil de conseguir do que um prémio pela primeira vez, pois obriga a um constante sobre-esforço em melhorar, em acrescentar valor, em inovar algo que já foi reconhecido e considerado como excelente. Mas falo também de todos quantos, apesar de não serem galardoados, contribuíram de alguma forma para o sucesso do destino ou das regiões onde se inserem, ou até para que a empresa A ou B pudesse atingir níveis de desempenho que acabaram por a conduzir ao reconhecimento internacional. O que não podemos esquecermos é que o turismo é uma atividade extremamente simbiótica e, por isso, todos estes anónimos desempenham um papel vital no alcançar do sucesso. Mas, para além de tudo isto, os prémios que foram conhecidos esta semana, e refiro-me em concreto aos World Travel Awards, normalmente mais conhecidos por Oscars do Turismo, e às estrelas Michelin, têm neste preciso momento um duplo valor acrescido, já que por um lado demonstram que, não obstante as dificuldades com que a atividade se tem debatido e debate, as nossas capacidades, a nossa beleza, os nossos argumentos se mantêm intactos, fruto de uma enorme resiliência e capacidade de superação que todos os atores do turismo português têm demonstrado, sem exceção, recusando-se a atirar a toalha ao chão e a claudicar perante a presente pandemia que mergulhou o turismo nacional e mundial na mais profunda crise da sua história. E, por outro lado, afirmam que a atividade turística é incontornável no que respeita ao progresso do nosso país, isto é, na criação de riqueza, na criação de emprego e de bem-estar económico e social, quer no presente, quer no futuro. Escusado é dizer que quando se atinge o topo, quando se lidera, quando se está em primeiro lugar, maiores são as responsabilidades, maiores são as exigências e também, naturalmente, maiores são as expectativas, mormente numa área de atividade em que os consumidores, os clientes, os turistas são sempre cada vez mais ávidos por novidades, por propostas diferenciadoras e onde a competição é, como se sabe, feroz. Mas esse é o melhor dos desafios e a melhor das sensações, já que mais do que uma fundada esperança, dá-nos a certeza que Portugal, dá-nos a certeza que o turismo português, apesar de tantas vezes maltratado e desconsiderado pelo poder político, vencerá sempre, vingará sempre, por maiores que sejam as adversidades. Fica já marcado novo encontro para a semana. A todas e a todos desejo um Feliz Natal, com muita saúde e passado em total segurança.